para ser feliz, por causa do seu egoísmo, vivem correndo atrás de riqueza, querendo sempre mais, mesmo que para isso, muitas vezes, seja necessária a violência, a guerra e a destruição. Desrespeitando a si mesmo e ao próximo, tornando-se cada vez mais infelizes, doentes e frustrados. Enquanto isso, os pássaros fazem seus ninhos com amor nas árvores, mesmo sobre as perturbações do progresso. Os pássaros têm o privilégio de poderem voar, cantar, e em seus voos silenciosos mostram aos homens que não precisam de muito para viverem livres e construírem seu pequeno mundo. Os pássaros são aparentemente frágeis, estão sempre atentos, valentes, enfrentam com coragem as adversidades, podem ser mais rápidos que o homem e voar bem mais alto. Os pássaros não podem ser alcançados pelos homens que das alturas o contemplam, enquanto o homem não pode fugir de si mesmo. Então essa foi umas palavras que ela se inspirou ao contemplar os pássaros, e acho que assim mesmo é um pouco da verdade. Desculpem se a minha leitura não tem jus ao texto, né? E ao compareiro fica pior ainda. Acontece que eles disseram que tinham 15 livros. Eu tinha muito mais, porque de 1998 eu comecei a fazer o livro. Em prazo de mês e pouco, eu li o livro. Está lá. São quantos anos? 9 anos que está lá. Então eu fiz as 15 que eles pediram, né? Gostaram? Muito. Eu estava sentada assim à mesa tomando café, e ali tem a pracinha, e o pássaro passou e eu falei em voz alta: acorda para a vida e agradeça a Deus por estar viva e ouvir o meu canto. Aí a minha filha falou assim: ah, não, escreve, escreve. No dia seguinte eu me disse chorando: por que me sentir triste? Por que me lamentar e me sentir inerte? Quando lá fora eu ouço o canto dos pássaros tão alegres. Quando criança eu ouvi o canto do bem-te-vi. Hoje ouvi-lo, eu pergunto: será o mesmo bem-te-vi ou a mesma criança? E aí foi surgindo a última morada, o clube, a formiguinha, a aranha. Eu tenho um livro lá para ser quitado, então. Vai lá, Isabel.